rubro-negro. O lateral Trauco ou o meia Jean Lucas seriam os preferidos para o empréstimo de 1 ano. Outro alvo do Flamengo é De Arrascaeta. O meia do Cruzeiro faltou ao 3º treino consecutivo. Não apareceu na Toca da Raposa nesse sábado, dia 5, para treinar com o elenco celeste. Segundo informação de Caí Mota, do Globoesporte.com, Arrascaeta foi para o Uruguai. De acordo com Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, não houve nova proposta ou evolução na conversa com o Flamengo. Ainda no Rio, o Vasco apresentou o meia Felipe Bastos, que disputou o último brasileiro pelo Sport e pertence ao Corinthians. Chega emprestado por 1 temporada. Falando em Corinthians, o Timão anunciou a contratação de Mauro Bocelli, de 33 anos, que estava no México e assinou o contrato por 2 temporadas. O Bocelli chega para ser o homem-gol do Corinthians em 2019. Quem deve estar de casa nova, se bem que nem tão nova assim, que o bom filho a casa torna, é o atacante Rafael Sobis. Ele desembarcou em Porto Alegre ontem e está certo com o Internacional. Inclusive, o ex-zagueiro colorado Índio publicou essa imagem aí nas suas redes sociais. Pelo visto, o Sobis vai ser o novo camisa 23 do Inter. Tá aí, Sobis confirmado, oficializado já pelo Internacional, de volta, bicampeão da América, está de volta. E vamos mais com o Vasco. Aqui o Vasco. Vamos mais com o Vasco, a gente viu o Felipe Bastos sendo apresentado ontem sendo apresentado já. Vamos ouvir um pouco mais dessa apresentação do Felipe Bastos, que o Vasco está trazendo reforços aí desde ontem. Ontem foram 2, hoje mais 2, e o Felipe Bastos, um velho conhecido da torcida vascaína. Fala aí, galera ligada no Tá Na Área. O Vasco segue apresentando reforços para a temporada. Hoje foi a vez de mais 2. Um deles dá para se dizer que está voltando para casa, trouxe a família e tudo para a apresentação. O volante Felipe Bastos vai para sua 3ª passagem no clube. Ele estava no elenco campeão da Copa do Brasil em 2011 e o seu segundo momento com a camisa do Vasco foi em 2014. Felipe pertence ao Corinthians, jogou no ano passado pelo Sport e chegou ao Vasco por empréstimo de 1 ano. Eu volto mais experiente, volto mais rodado, volto com aprendizado a mais e eu espero botar isso dentro de campo, lógico, com muito trabalho. Para os vascaínos que não ficaram muito animados aí com o retorno do Felipe, ele disse que quer mudar essa impressão rapidamente. Eu já fui aplaudido, já fui vaiado aqui, já ganhei título, já perdi e eu venho mais experiente quanto a isso e eu venho mais maduro quanto a cobrança, quanto a responsabilidade. E eu sei do que eu tenho que fazer dentro de campo. Outro reforço que foi apresentado neste sábado aqui em São Januário foi o meia Ian Sassi, de 21 anos. Ele que disputou a Série B do ano passado pelo Coritiba, chegou por empréstimo também de 1 ano, mas com possibilidade de compra no final do contrato. Muito motivado, estou muito feliz de estar aqui num clube gigante como o Vasco e espero responder à altura aí. Com Ian e Felipe, o Vasco já apresentou até agora 7 reforços. O 8º deve ser Lucas Mineiro, de 22 anos, ele que é volante, pertence à Chapecoense, mas no ano passado jogou a Série B pela Ponte Preta. E o Vasco também não esconde de ninguém que está de olho aí em mais um reforço, que é o Rossi, que é atacante, que pertence ao clube chinês Shenzhen. Não é segredo para ninguém que a gente realmente tem uma conversa com o Rossi, né? Seria aí talvez o jogador que a gente gostaria de consolidar, mas nesse momento não depende só da gente, porque ele tem um contrato com o clube chinês. Ainda no Rio, Fluminense renovou com um de seus pratas da casa, o zagueiro Digão, vai continuar no clube. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já chegaram. E contando. Até agora o elenco do Fluminense está com 34 jogadores. No meio dessa turma, um velho conhecido que acabou de renovar. Digão vai ficar mais 1 ano por aqui. São 7 temporadas, 7 gols, 127 jogos. Coincidência, né? Sabe o que isso significa? Nada. Não. Significa que ele tem muita história para contar. Cria da base, se profissionalizou em 2009 e passou 5 anos seguidos no clube. Fez parte do grupo bicampeão brasileiro. Depois jogou uns anos fora do país até retornar ao Brasil para defender o Cruzeiro. Ano passado voltou a vestir tricolor. E assim seguirá em 2019. Foi opção minha ficar. É um clube que eu sou identificado, muitos anos de casa. E foi opção minha ficar, estou muito feliz aqui. Mas há um detalhe. Com a ida de Júlio César para o Grêmio e a saída de Gum após 9 anos no clube, Digão, aos 30 anos,
passa a ser um dos mais veteranos. Está nascendo um novo líder. É difícil para todo o clube perder peças importantes, jogadores identificados com o clube, no caso do Gum, do Júlio. Mas eu acho que tem jogadores em condições de assumir esse papel, sim, dessa responsabilidade dentro e fora de campo. Eu me vejo, sim, nessa capacidade. Capaz de assumir a braçadeira, por exemplo? Eu acho que é legal, é bacana ser capitão. Cria uma responsabilidade muito grande. Mas isso aí quem vai decidir é o professor. Se ele optar por eu carregar a faixa, eu vou assumir essa responsabilidade. O menino cresceu. Tá aí. É sabadão, tem gente de folga, mas tem gente trabalhando. Tivemos treino hoje em 2 períodos no Corinthians. O Edgar Alencar acompanhou e traz pra gente as últimas informações. Aqui no Corinthians, um sábado com trabalho em 2 períodos. Os jogadores que já amanheceram aqui no CT Joaquim Grava começaram o dia fazendo exames de sangue, depois um aquecimento e aí sim um trabalho naturalmente mais agradável para os atletas, um treino com bola. Claro que ainda não é o momento para definir equipe, para treino coletivo, mas o técnico Fábio Carille pôde ali comandar um treino de saída de jogo, marcação e também posse de bola. Para falar dos reforços, nesse trabalho não estavam presentes, por exemplo, o centroavante argentino Mauro Bocelli e também o meia Ramiro, esses dois que ainda ficaram fazendo testes físicos, e também o meia equatoriano Sornosa, que veio do Fluminense. Ele ainda está liberado para resolver problemas burocráticos, entenda-se resolver o seu visto de trabalho. Mas participaram da atividade outros jogadores contratados para essa temporada, casos do lateral direito Michel Macedo, também o volante Richard e o atacante André Luiz. A agenda do Corinthians então ficou a seguinte: jogadores liberados depois do treino da tarde desse sábado, e aí os jogadores têm que se reapresentar para mais uma sessão de treino no domingo à tarde, e os jogadores já ficam concentrados aqui no CT Joaquim Grava até a próxima terça-feira. O primeiro jogo treino do Corinthians em 2019 vai ser aqui mesmo no CT contra o Nacional, no dia 10. Nacional é uma equipe que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. De São Paulo, Edgar Alencar para o Sport TV. Valeu, Ed. Vamos com o Atlético Mineiro, que teve a sua representação com a marca de Levir Coupe. Ah, o bom e velho Levir Coupe. E aí? Vocês têm alguma novidade? Vai depender da competência do técnico, não é do único. Esse é o maior problema. Esse que é o problema. O Atlético contratou alguém, não precisa saber nada. A base se mantém. Quantos jogadores saíram, mais ou menos? Nenhum que saiu era titular da equipe. Titular nenhum? Nós fizemos poucos jogos, né? 9 jogos, Levir Coupe tem 65 anos, 48 deles dedicados ao futebol, como jogador e treinador. Tempo esse que deu uma certa leveza no jeito dele de tratar os mais variados assuntos. O Atlético tem 36 jogadores no elenco, não perdeu nenhuma das principais peças do time. São 4 reforços à disposição. E até aqui, qual a principal carência do Galo? Olha, a maior carência do time do Atlético, hoje, eu acho que é o técnico. Que isso, professor? 5ª passagem pelo clube, 297 jogos comandando a equipe, 6 títulos. E vai ter toda a pré-temporada para montar o time do jeitinho que quer. É porque os caras não treinaram, o time nem tá montando o time, os caras não têm comando. Eles não têm comando, não tem técnico. Agora que eu cheguei, né? O começo é sempre mais voltado para a parte técnica e física. Nada de tático ainda foi treinado. É só o início de 2019. O que eu gosto do jogador, o que eu gosto que eles percebam, o que eu gosto que eles façam e o que eles devem fazer por conta própria. Então isso demanda um pouquinho de tempo. Levir Coupe terá mais 15 dias de trabalho até a estreia no Campeonato Mineiro. Ainda precisamos de algum reforço assim, principalmente na peça ofensiva. Na primeira entrevista da temporada foram 24 minutos de conversa, de sinceridade pura. Nós fizemos poucos jogos, né? 9 jogos, E você quer que agora, no 10º, já entre legal, assim, não é isso? Então, tudo bem, então tá bom.